Olá, hoje eu vou te contar uma história bastante interessante de uma paciente chamada Miranda. Lembrando que esse é um nome fictício que eu uso para proteger a identidade da paciente. Vem comigo. É uma história bastante interessante de uma pessoa que procurou atendimento médico com bastante problemas oculares. Ela tinha queixa de dor, baixa de visão, olho vermelho e já há alguns anos. Depois do decorrer do tratamento, depois de 6 meses de tratamento, ela passou por vários procedimentos, ela começou a informar que estava enxergando bolhas. Isso mesmo, bolhas nos olhos. E mal sabia ela que, curiosamente, essas bolhas seriam um bom sinal e não um sinal de piora dos seus olhos. Se você ainda não me assistiu, meu nome é Marcos Massotti, eu sou oftalmologista aqui na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. Já trabalho há 19 anos com prevenção da cegueira e sou especialista em cirurgias do segmento anterior do olho, que são as cirurgias da córnea, do cristalino, a catarata e o glaucoma. Quando a Miranda procurou atendimento médico, ela apresentava muita dor nos olhos, muito olho vermelho, né, que a gente chama tecnicamente de hiperemia de conjuntiva. Na verdade, toda essa área branca do olho, que deveria ser branca, com pequenos vasos, encontrava-se totalmente vermelho. Muita dor nos olhos, porque ela tinha pressão ocular extremamente alta. Aqui dentro, atrás da íris, existem estruturas chamadas processos ciliares, que produzem um líquido chamado humor aquoso. Esse humor aquoso tem que ser produzido, circular dentro do olho e tem que sair aqui por esse cantinho. Em volta da íris, entre a íris e a córnea, existem estruturas responsáveis pela drenagem desse líquido para que ele não se acumule dentro do olho e não gere uma pressão ocular muito alta. No caso dela, ela tinha glaucoma e essa pressão, que deveria estar abaixo de 20 milímetros de mercúrio, encontrava-se em 34. Ou seja, o globo ocular dela estava extremamente duro, muito duro, hipertenso e extremamente doloroso. Uma das causas da dor que ela tinha era isso. Ou seja, ela estava com risco de perder sua visão, além de todo o desconforto. Além desse glaucoma, ela tinha uma catarata, que é uma doença que opacifica o cristalino, que está aqui, ó, nesse modelo. O cristalino fica atrás da íris. Eu já expliquei em outros vídeos que estão no meu feed, se você quiser pode dar uma olhada lá, mas o cristalino fica assim, ó, opaco. Deveria ser completamente transparente. O cristalino nada mais é do que uma lente que a gente nasce. Ela nasce transparente e fica situada aqui atrás da íris. Ela tem a finalidade de focalizar a imagem que passa pela córnea e através da pupila até chegar aqui na retina, no fundo do olho. Mas quando o cristalino perde a transparência e fica desse jeito, a gente passa a chamá-lo de catarata. Então a gente tinha que resolver esse problema da Miranda. Lembrando, ela tinha dor nos olhos, baixa de visão devido à catarata e tinha o olho muito vermelho, muito irritado. Não estava branquinho assim, bonitinho e confortável. Então são 3 problemas, dos quais a gente foi resolvendo passo a passo. Inicialmente, ela foi submetida a uma cirurgia de glaucoma com laser, em que é aplicado o laser aqui nessa região, entre a esclera e a córnea, durante 2 minutos, e esse laser vai interagir com as estruturas internas aqui do olho, aqui na região do corpo ciliar. Com isso, abaixa a pressão do olho. Depois de 1 mês e meio, ela já recuperou a pressão normal. Ela tinha uma pressão inicial de 34, passou a ter 14 de pressão. Com isso, já diminuíram as dores
o olho já ficou mais calmo, mais branco, mais confortável. Pelo menos uma das coisas já havia sido resolvido. Segundo problema, ela usava muitos colírios para glaucoma. E esses colírios muitas vezes geram irritação e pioram o quadro do olho seco. Podem gerar ceratites, que são microperfurações da córnea, podem gerar conjuntivites tóxicas pelos colírios. Então, com a cirurgia do glaucoma, ela já se livrou dos colírios e, além de abaixar a pressão, ela não tinha mais os colírios agredindo, os colírios de glaucoma que estavam agredindo a superfície dos olhos dela. O tratamento do glaucoma, no caso da Miranda, vinha sendo feito há anos com o uso exclusivo de colírios hipotensores. Quando o paciente passa a ter que usar mais de um colírio para redução da pressão, esses colírios, mesmo que estejam fazendo bem para o glaucoma e, de certa forma, tratando a pressão ocular, eles começam a oferecer efeitos tóxicos para a conjuntiva, que é essa parte branca do olho. Então, a conjuntiva dela já estava bastante danificada, bastante agredida pelos colírios. Ela utilizava um beta-bloqueador, que geralmente reduz a produção desse humor aquoso, e não agride tanto. Ela usava um inibidor da anidrase carbônica, que é um outro tipo de colírio, bastante potente, já causa algum certo nível de irritação, causa ardência e causa bastante gosto amargo na boca. Alguns pacientes desenvolvem alergia. E, principalmente, ela usava um outro tipo de colírio bastante potente, um terceiro colírio, chamado de prostaglandina, que é um tipo de colírio que provoca inflamação na superfície do olho. Ele age pelo mecanismo de gerar inflamação. Então, as prostaglandinas e prostaciclinas, que são colírios extremamente potentes, têm um efeito hipotensor muito bom, ou pelo menos deveriam ter, mas os efeitos colaterais são terríveis, além de ser colírios muito caros. No caso dela, estava gerando uma vermelhidão, uma inflamação na superfície do olho extremamente importante, causando bastante desconforto e um tratamento extremamente dispendioso, que no caso dela não estava baixando a pressão. Mesmo com todos esses medicamentos, ainda estava com uma pressão de 34. Pelo fato de apresentar um glaucoma grave, em que o seu nervo óptico já apresentava um nível de dano extremamente alto, ela não deveria ter uma pressão maior do que 12, no máximo 14. Ou seja, a paciente com 3 drogas hipotensoras, com um quadro de glaucoma extremamente avançado, mesmo assim apresentava 34 de pressão, ou seja, um risco altíssimo de perda de visão. Por isso, a equipe médica optou por fazer o tratamento com laser, que hoje, com a tecnologia moderna do laser micropulsado, é feita a cicloterapia, em que o laser é entregue aqui nessa região, em volta da córnea, por uma sonda. O laser é aplicado durante cerca de 2 minutos, sem fazer corte, com anestesia local, e após 2 minutos, acabou o tratamento. Existe uma interação entre o laser e a estrutura do corpo ciliar, que fica aqui dentro, que é o produtor do humor aquoso. Essa interação faz com que a redução na produção do humor aquoso e também alguns indícios mostram a facilitação da drenagem desse mesmo líquido, provoca uma redução de pressão que a gente já observa após 2, 3 dias de tratamento pós-laser, uma redução muito grande. E o paciente, se não puder ficar totalmente sem colírio, ele vai ficar com uma redução drástica, eventualmente permanecendo com apenas um colírio,
que no caso dela a gente escolheu o menos agressivo de todos. Após ter sido submetida ao tratamento de glaucoma com laser, a Miranda melhorou bastante, não só a pressão ocular, mas também a questão do conforto. O olho deixou de ser tão seco, melhorou um pouco a lubrificação. A superfície do olho da Miranda, após 30 dias da cirurgia, encontrava-se mais preservada, com mais conforto, não estava tão áspera. Quando a gente usa um corante de fluoresceína para ver se existem microperfurações ou abrasão da superfície ocular, a gente observava que tinha reduzido quase que 50% só com a remoção daquele excesso de colírios e também com o controle da pressão. Daí em diante, ela precisava dar sequência no seu tratamento. Ela deveria submeter-se à cirurgia da catarata e também dar continuidade ao tratamento do olho seco com laser. Após ter controlado a pressão ocular, ela foi submetida ao tratamento cirúrgico da catarata, que é feito através de uma cirurgia chamada facoemulsificação, em que o aparelho remove todo esse conteúdo da catarata por um sistema automatizado e emulsifica todo esse conteúdo que estava duro, petrificado e opaco. Eu já te expliquei bastante sobre as partes do olho, sobre a catarata e sobre o glaucoma em vídeos que eu fiz anteriormente. Eles estão aqui no meu feed, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá. Mas hoje eu vou te explicar como que é feita a cirurgia da catarata e você vai entender direitinho. Aqui nós temos um modelo do olho, tá? Aqui a parte da frente do olho, aqui o fundo do olho, que está o nervo óptico, e aqui é como se o olho tivesse cortado para que você veja ele por dentro. Então aqui na frente a gente tem a córnea, atrás da córnea a gente tem a íris, né, que é essa parte colorida, e a parte central, que é a pupila, esse buraquinho aqui que a gente chama de menina do olho. Atrás da íris, a gente tem um órgão chamado cristalino, que é esse daqui, ó. Tá? O cristalino, naturalmente, quando você nasce, ele não é assim esbranquiçado. Ele é uma lente totalmente transparente. Quando ele fica doente, fica velho, ele fica dessa forma opacificado e perde a sua transparência, perde a sua flexibilidade e passa a receber o nome de catarata. Ele fica localizado bem aqui, ó, atrás da íris. Tá vendo? Então aqui tem a íris vista de frente. Na frente da íris nós temos a córnea, que está representada aqui nesse modelo. Atrás da íris a gente tem o cristalino, que nesse caso está doente, está com catarata. Quando você tem essa catarata, a imagem que entra aqui pela frente do olho não passa por aqui e, portanto, ela não chega até a retina. Se ela não chegar até a retina, você não vai ter a formação da visão, da imagem, certo? E o que acontece quando a gente tira a catarata? A gente tem que colocar uma lente nova no lugar, certo? Eu vou te mostrar então. Aqui, ó, a gente tem o olho com a catarata, né? Aí eu passo aqui, ó, a minha mão aqui atrás, você não vê o meu dedo aqui atrás. Por quê? Porque ela bloqueia a passagem da luz. Quando a gente opera e tira essa catarata daqui, a gente troca essa catarata, troca esse cristalino doente e coloca uma lente nova no lugar, ó. A lente é colocada dentro do saco capsular de onde a gente tirou a catarata. Ela tem esse formato. A maioria das lentes intraoculares que são usadas hoje em dia tem esse formato. Ela tem uma zona central, ó, redondinha, que a gente chama de zona ótica, e ela tem essas alças laterais como se fossem dois bracinhos para apoiar dentro do saco capsular. Obviamente, dentro do tamanho de cada olho, né? Aí ela é encaixada bem aqui, ó, no local de onde a catarata saiu. Agora, olha como você consegue ver, ó, tá vendo? Através da transparência da lente,
você vê o meu dedo aqui atrás, tá vendo? Você consegue ver a passagem aqui da imagem do meu dedo. Então é isso que a gente faz com a cirurgia de catarata. A gente restabelece a transparência dos meios. Com isso, a imagem que passa pelo cristalino, passa pela córnea e posteriormente aqui pelo cristalino, vai chegar até a nossa retina com perfeição. E isso vai fazer com que a gente recupere a nossa visão após esse tratamento cirúrgico. Então, a cirurgia da catarata nada mais é do que a troca de uma lente velha, opacificada, por uma lente nova, que será utilizada para focalizar a imagem na nossa retina. Então, no caso dela, ela foi submetida a essa cirurgia, voltou a ter transparência dos meios e a imagem que entrava por aqui voltou a chegar devidamente até a retina. Então, ela já teve a resolução de dois problemas. Primeiro, o glaucoma e segundo, a troca do cristalino velho, ou seja, a substituição da catarata pela lente intraocular. Tudo isso através do laser, com mecanismos extremamente modernos, seguros e indolores. No dia seguinte, ela já estava recuperada e pronta para as atividades diárias. Seguindo com a história da Miranda, como ela já tinha feito a cirurgia do glaucoma, já teve a sua pressão normalizada, teve os colírios de glaucoma removidos, melhorando a superfície ocular. Em seguida, um mês depois, ela foi submetida ao tratamento cirúrgico da catarata. Teve o restabelecimento da transparência dos meios, ou seja, tirou uma lente velha e colocou uma lente nova no lugar, desse jeito. Ela já havia tido dois problemas resolvidos, mas ainda queixava de um certo desconforto ocular, ressecamento nos olhos, o que também, além do desconforto, provoca baixa de qualidade de visão. Por quê? O olho seco, a síndrome do olho seco, é uma doença multifatorial. Ela envolve problemas hormonais, baixa de estrogênio, uso de medicamentos, ressecamento do clima, uso excessivo de computadores e celulares, equipamentos eletrônicos, que hoje em dia a gente usa muito para ler, e outros problemas de pessoas, inclusive jovens, que têm uma atividade de leitura, uma atividade que requer esforço visual muito intenso, motoristas que trabalham à noite e têm todo um esforço de ficarem atentos na estrada. Quando isso ocorre, a gente pisca muitas vezes 30% das vezes que deveria piscar normalmente em situações de relaxamento. Com isso, o nosso olho vai ficando ressecado. Eu já fiz alguns vídeos sobre olho seco, bem detalhados, que estão aqui no meu feed. Se você quiser, dá uma olhadinha lá, vai ser bastante instrutivo. Então, no caso da Miranda, ela ainda tinha uma síndrome do olho seco por deficiência da camada lipídica. A nossa lágrima tem 3 camadas. Tem outros componentes, mas as 3 principais camadas são a camada lipídica, que fica pela parte externa, a camada de água, que fica no meio, e internamente nós temos uma camada de muco, que faz a lágrima ficar grudada no olho. Ela tinha uma deficiência na camada lipídica. Então a equipe médica, após ter feito todos os exames, indicou que ela passasse por um tratamento com laser, ou mais precisamente, um tratamento do olho seco através do IPL, que é a luz pulsada calibrada para uso oftalmológico. Após ter feito 3 sessões de tratamento do olho seco com laser, a Miranda começou, curiosamente, a trazer uma queixa nova. Ela sempre queixava para a equipe médica que estava vendo bolhas. Em alguns retornos, a equipe ficou intrigada, era uma queixa muito curiosa, e assim ela foi submetida a diversos exames de fundo de olho, retinografia,
tomografia da retina, dilataram a pupila, não conseguiam achar nenhum motivo para ela estar vendo bolhas. Mas, curiosamente, a conclusão foi que ela estava enxergando muito melhor do que antes e ela já estava conseguindo ver coisas que ela antes não notava no seu rosto. Então, após tantos exames e tanta conversa, a equipe médica concluiu que as bolhas que ela tanto se incomodava eram bolsas palpebrais. Isso mesmo, aquelas bolsas que começam a ficar protusas quando a nossa pálpebra fica meio flácida. E toda a equipe ficou muito feliz, porque era um ótimo sinal. Era, em primeiro lugar, não tratava-se de uma doença grave que estava colocando a visão nem a vida dela em risco. Então, isso trouxe uma tranquilidade, um alívio muito grande para a equipe e também para Miranda e para o seu filho, que sempre a acompanhava. Tratava-se, então, de uma percepção nova, uma vez que foram retirados quase todos os motivos que realmente a incomodavam de maneira muito martirizante, e ela passou a perceber coisas mais tranquilas, mais suaves, que agora ela tinha condições de perceber. Toda a equipe acredita que alguns motivos colaboraram para isso. Primeiro, porque os grandes sofrimentos e os grandes riscos que ela estava submetida foram resolvidos. E pelo fato dela estar enxergando melhor, ela começou a observar pequenas imperfeições que ela já tinha na face ou na região periocular. Essas bolsas geralmente ocorrem por flacidez da pele, né? São alterações degenerativas, também podendo ter fatores genéticos. E embaixo da pele nós temos uma estrutura chamada septo da pálpebra, que fica abaixo da pele. É uma membrana que segura toda a gordura retroorbitária para trás, não deixa essa gordura ficar estufada. Quando existe a flacidez da pele ou até mesmo do septo palpebral, a gordura forma aquelas bolsinhas que esteticamente incomodam. Muitas vezes pela manhã a pessoa acorda com a sensação de olhos inchados, que no caso da Miranda, ela classificou isso de bolhas. Ah, estou vendo bolhas aqui no cantinho do meu olho. E toda a equipe ficou muito feliz e concluiu que aquelas bolhas poderiam ser resolvidas de maneira cirúrgica, caso ela queira, mas não se tratavam de nenhum motivo de risco, de nenhum motivo que pudesse danificar os olhos da Miranda. A blefarocálase ou blefarocalásia é um nome técnico que se dá a essa doença da flacidez palpebral. Aqui na figura 1, você pode observar as bolsas de gordura, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Essa doença acontece por um desarranjo, por uma degeneração, tanto no tônus da pele, a pele vai ficando mais flácida, e também em uma membrana que fica atrás da pele, que chama septo da pálpebra. Com tudo isso, permite-se protusão da gordura retroorbitária. Como você pode ver, atrás do olho, em volta do olho, entre o olho e o osso da órbita, existem alguns coxins de gordura, algumas bolsas de gordura, que deveriam ficar retidas posteriormente e não vir para frente causando um efeito de inchaço e uma alteração da estética. Além disso, a flacidez palpebral ela pode ser tanto na parte vertical quanto na parte horizontal. Então, a pálpebra também pode ficar meio caída e a pessoa tem uma disfunção do piscar. A pálpebra geralmente não pisca assim como a guilhotina. Ela fecha como se fosse um zíper, de fora para dentro. Ela empurra a lágrima de fora para dentro, aqui para o cantinho, onde está o pontinho de drenagem lacrimal. Se você apresenta
alguma disfunção no fechamento perfeito da pálpebra, em que ela não tem a coaptação, uma bordinha não encosta na outra, ou se a sua pálpebra não está encostada no olho, se ela está um pouquinho virada para fora, você não vai ter um bom mecanismo de bomba lacrimal. A lágrima nasce aqui em cima, logo abaixo do cantinho do osso tem a glândula lacrimal. Como você pode ver aqui nessa figura, a glândula lacrimal fica uma parte embaixo da pálpebra, a outra parte embaixo do osso aqui, no cantinho. Então, a lágrima ao nascer, ela tem que descer, ela é gerada, ela circula no olho e depois ela é empurrada pelo mecanismo de bomba lacrimal até o cantinho aqui da drenagem. Se isso não está acontecendo porque a sua pálpebra não está com o tônus adequado, não está com as bordas totalmente justapostas, você pode ter um problema de drenagem e ficar com lacrimejamento. Ou se a sua pálpebra não tem o fechamento correto, a lágrima também pode evaporar de maneira precoce e você desenvolver uma síndrome que a gente chama de olho seco evaporativo. Quando alguma dessas alterações está acontecendo, a gente tem a correção cirúrgica, que é a blefaroplastia, que pode ser simplesmente para remover excesso de pele, remover gordura, excesso de gordura, essas bolsas de gordura, e também para retificar, para restaurar a anatomia da pálpebra. Eventualmente, tem que ser feito um pequeno corte nessa região, aqui do canto temporal, e prender novamente o tendão que está flácido no osso, no periósteo, e com isso constituir novamente um mecanismo eficiente do piscar. Aqui, como você pode ver, a queixa da Miranda era exatamente isso, são essas bolsas palpebrais. Essas bolsas palpebrais, elas promovem um efeito um tanto quanto desagradável, né? Nessa figura 1, você pode ver que essa paciente tinha bolsas inferiores, causando uma protusão aqui nessa região. Essa protusão, pela manhã, costuma ficar bastante feia, incomoda e dá a sensação de inchaço no olho. Pode ser só na pálpebra inferior e pode ser na pálpebra superior também. Aqui na figura 2, você pode observar que nós temos em volta do olho, entre o olho e a órbita, que é o osso onde o olho fica encaixado, a gente tem um coxim de gordura que envolve todo o olho, porque senão o olho ia ficar solto dentro da órbita e ia ficar batendo ali. Então esse coxim de gordura serve para acolchoar, serve para apoiar o olho dentro da órbita. Algumas pessoas, essa gordura vem para frente, ela se projeta, a gente chama de protusão da gordura retroorbitária. Essa gordura deveria ficar atrás do olho. Entre outras coisas, tem a flacidez da pele, que colabora para isso, e também tem a flacidez do septo da pálpebra, que é uma membrana forte que geralmente fica embaixo da pele e segura, como se fosse uma cinta, segura essa gordura lá para trás, para que ela exerça o papel de acolchoar o globo ocular, mas não fica protusa para frente, para poder deixar o olho feio daquele jeito. Era esse problema que estava trazendo incômodo para Miranda, que agora já estava com seu olho totalmente claro, o tratamento do olho seco deixou os olhos dela muito confortáveis, essa blefarocálase, que é essa flacidez da pele palpebral, e essa protusão de gordura retroorbitária estava dando a ela um aspecto de bolha nessa região das pálpebras. Aqui a gente vê uma outra imagem que mostra
como essa gordura fica localizada, né, embaixo da pele, entre o globo ocular e os ossos que constituem a órbita, né? Esse buraco onde o olho fica dentro do osso, a gente chama de órbita. Ela tem um formato como se fosse uma pirâmide, né? Um formato cônico. E aqui dentro tem músculos, né, que movimentam o olho, a gente tem a glândula lacrimal principal, tem algumas membranas, né, que a gente chama de fáscias ou aponeuroses, que ligam esses músculos até o osso, e a gente tem a gordura que permeia. Essa gordura fica entre todas essas estruturas, mas ela não deve ficar protusa e ficar inchada para frente, que era o que incomodava a Miranda. Quando a gente remove essa gordura, né, seja ela na parte superior ou na parte inferior, como vocês podem ver, essa cirurgia chama-se blefaroplastia. A gente faz uma incisão que pode ser feita com bisturi ou até mesmo com radiofrequência ou com laser, e a gente vai removendo essa gordura toda excessiva, juntamente com alguns outros tecidos, e a gente reconstitui o formato natural da pessoa, como vocês podem ver aqui do lado direito, tanto esteticamente quanto restabelecer a função da pálpebra. Não é simplesmente um aspecto estético, mas quando você tem essa flacidez palpebral, você interfere no piscar, interfere na bomba lacrimal e no funcionamento correto das pálpebras. Eu tenho trazido aqui para você diversas histórias de pacientes, que a gente chama de histórias do Massotti, para descontrair um pouco e tornar esses vídeos mais familiares, mas o objetivo é que você tenha informação e conhecimento sobre os principais tratamentos oftalmológicos de ponta a ponta. E você consiga ver o início, como esses pacientes chegaram, o meio, que foram os tratamentos, e o fim, que são os resultados que eles obtiveram. Quero salientar também a importância de se fazer um diagnóstico e um tratamento cada vez mais precoce. Nosso olho é um órgão muito delicado e o nosso poder de reabilitação, mesmo que usando esses tratamentos mais modernos, laser, cirurgias diversas, eles têm melhores resultados e com mais segurança quando você faz o tratamento o mais cedo possível, que é o que a gente chama de tratamento precoce. Quero te agradecer também por ter ficado comigo até aqui, pelo seu interesse pelo assunto da prevenção da cegueira e da promoção da saúde ocular, e fico aqui à disposição se tiver alguma dúvida sobre o assunto que foi discutido, ou se tiver alguma sugestão de algum assunto que seja do seu interesse, deixe aqui nos comentários que iremos responder com o maior prazer, e até uma próxima história.